Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Império Macedônico, do Alexandre o Grande, e a cultura helenística que surgiu a partir desse império, Então vamos começar aqui lendo a habilidade estruturante do currículo paulista, que se liga a esse tema. Império Macedônico, 338 a 323 a.C., Aqui se refere ao período em que Alexandre o Grande governou, que foi um período curto, Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a habilidade estruturante, do currículo paulista, que é identificar os legados dos povos da Mesopotâmia e do Mediterrâneo, como do Império Persa no Império Alexandrino, e entender a difusão da cultura helênica pelo mundo. Ou seja, aqui fala das conquistas, dos povos que o Império Macedônico, através de Filipe, mas de forma mais intensa pelo seu filho Alexandre o Grande, os povos que eles conquistaram. Então, vamos lá. Aqui a gente tem que voltar um pouco antes do surgimento do Império Macedônico, na Guerra do Peloponeso, que foi de 431 a 404 a.C. E por quê? Porque essa guerra ela marcou a decadência e a fragilidade ali das cidades-estado gregas. Foi uma guerra que dividiu o mundo grego, em dois grandes polos, um liderado por Atenas, com a Liga de Delos, e outro liderado por Esparta, com a sua Liga do Peloponeso. Essa guerra foi vencida pela Liga do Peloponeso, por Esparta, só que essa guerra acabou sendo prejudicial para todo o mundo grego, para toda a Hélade grega, que Hélade era a junção, das cidades-estado gregas. Então, essa guerra que foi vencida por Esparta e as suas aliadas acabou sendo prejudicial para todas, para todo o mundo grego. E isso contribuiu para que, posteriormente, o Império Macedônico invadisse todas ali as cidades-estado gregas, ali acabando dando início ao chamado Império Macedônico. Então, por isso que essa Guerra do Peloponeso ela é tão importante, porque ela marcou o fim das cidades-estado gregas como cidades independentes e autônomas, porque posteriormente a essa guerra, as cidades-estado gregas, todo o mundo grego foi invadido e ocupado pelo Império Macedônico, primeiro através do rei Filipe, posteriormente através do seu filho Alexandre o Grande. Então, em matéria de política, de geopolítica, o contexto ali das cidades-estado gregas, que acabaram ficando sob o domínio do Império Macedônico, é esse. Então, o que aconteceu? Após isso, o rei Filipe ele acabou sendo morto, e quem assumiu o trono foi Alexandre, seu filho, Alexandre o Grande. Então ele empreendeu, primeiro ele consolidou a conquista ali do mundo grego, das cidades-estado gregas, e depois ele empreendeu toda uma guerra, primeiro para conquistar o Império Persa, até então o maior império que o mundo havia conhecido, e depois ele conquistou o Egito, conquistou a Síria, chegando até partes da Índia, onde ele acabou sendo contido. Teve que recuar depois porque seu exército não queria estender essas guerras de conquista, Então ele teve que recuar. Então, durante esse período da conquista, primeiro do mundo grego e depois a conquista ali de toda a Ásia, foi durante esse período de 338 a.C. até 323 a.C. 323 foi o ano em que Alexandre morreu. Dizem que pode ter sido por malária, febre tifoide, não se sabe ao certo, ou até mesmo envenenado, mas não se sabe ao certo. E após isso, o seu império acabou sendo dividido, em 3 partes, cada parte ficando com um general, um ficando com o Egito, outro ficando com a parte ali da Ásia, e outro ficando com a parte propriamente dita ali da Macedônia. Então,
Mas o que é importante, pessoal, para a gente entender as consequências dessa ocupação, da formação desse grande império? Que consequências isso teve? Além do fato de ter conquistado um império territorialmente gigantesco, foi a criação dessa cultura helênica, né? E o que era essa cultura helênica? Nada mais era do que a fusão da cultura grega clássica com as culturas do Oriente. Então houve o quê? Uma fusão dessas duas culturas, né? A grega, que o Alexandre acabou, toda a cidade, todo o território que ele ocupava, ele acabava o quê? Disseminando essa cultura grega, e do contato dessa cultura grega com as culturas dos povos da Ásia, seja do Egito, seja do Império Persa, seja da Índia, havia o quê? Uma fusão dessas culturas, formando-se o quê? Uma nova cultura, né? Que teve grande influência nas artes, na filosofia, na ciência, na literatura. Então, no que se refere à arte, aqui nós temos um exemplo de uma obra de arte helênica, com características do helenismo, né? Então vocês podem ver que eles... Deixa eu abrir em outra imagem, em outra tela, que fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu abrir aqui. Que aí fica... Ó, aqui nós temos essa obra que ele dá grande... Vocês percebem o realismo da forma humana, né? Da musculatura, parece um ser humano de verdade. E vocês olhem assim que essa arte ela busca retratar o sentimento, a emoção. Vocês podem ver que no rosto fica muito bem retratada essa emoção do personagem, a movimentação do corpo. Então essa é uma característica da arte helênica, né? A fusão da arte grega, né? Que já tinha esse conceito de retratar a beleza humana, mas dando aspectos de maior emoção, maior sentimento, demonstrando a ação mesmo, né? Aqui nós temos uma passagem, uma obra que retrata a Ilíada de Homero, né? Laoconte, que é esse aqui do centro, ele era um sacerdote troiano, e ele, naquela famosa história do cavalo de Troia, ele dizia para os troianos que eles não deveriam aceitar o cavalo, porque poderia ser uma armadilha. Então, não se sabe ao certo, né? Tem mais de uma versão, que os deuses gregos, né? Ou Atena, ou Apolo, ou Dionísio, lançou uma série de serpentes para puni-lo, né? Primeiro ele ficou cego, depois lançou essas serpentes para puni-lo por ele ter denunciado a armadilha que era esse cavalo de Troia. A história diz que parece que ele joga uma lança, né, no cavalo, e acaba sendo punido dessa forma. Ele e seus filhos aqui do lado. Então, nós temos aqui mais um exemplo da arquitetura, né, helênica. Então vocês podem ver que no que se refere à arquitetura eles davam muita importância. Aqui nós temos uma réplica, na verdade, né, de do altar de Pérgamo, né, que essa réplica existe hoje no Museu de Berlim, e vocês podem ver por essa réplica a suntuosidade, a grandiosidade dessa obra, né, que era uma característica da arquitetura helênica, né? Eles tinham essa característica de construir prédios gigantescos, que demonstrasse a grandeza do Império Macedônico, da cultura helênica, né? Então vocês podem ver que essas características estão bem representadas aqui nessa obra de arquitetura, né? Nesse altar. Então, obra de arte, as esculturas buscavam retratar o ser humano de maneira realista, de maneira bela, mas ao mesmo tempo buscava retratar as suas emoções, a movimentação do seu corpo, os sentimentos, né? E na arquitetura buscava-se retratar uma arquitetura bela, mas também suntuosa, grandiosa, né? E na filosofia o helenismo ele teve
grande repercussão também na matemática, na astronomia, na filosofia, na literatura. Então, assim, foi um período riquíssimo culturalmente. Alexandre, quando conquistou o Egito, ele fundou a famosa cidade de Alexandria, que era, pode-se dizer, o epicentro dessa revolução cultural, dessa fusão dessas culturas que estava ocorrendo ali no mundo antigo. Então dizia-se que existia uma biblioteca que se incendiou, né, mas que no seu auge tinha cerca de 600 mil exemplares, né, textos, livros, pergaminhos, não necessariamente livros, né, porque eles tinham naquela época pergaminhos. Então era um local de receber cultura, estudá-la e disseminar essa cultura. Então, se a gente puder resumir a cultura, ou melhor dizendo, esse período curto do Império de Alexandre, ele foi um período além do Império gigantesco que se formou, que ia desde a Europa, desde o Mediterrâneo até parte da Índia, nós podemos dizer que o principal legado foi a fusão da cultura clássica grega com as culturas ali do Oriente, seja do Egito, seja da Índia, seja da Pérsia. Então houve uma fusão dessa cultura que recebeu o nome de cultura helênica. Então, quando vocês ouvirem falar de cultura helênica, de helenismo, no período de Alexandre, se refere a isso, se refere à fusão dessas duas culturas, a grega clássica com as culturas do Oriente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. É uma aula curta, né? Porque ela se resume a esse aspecto, né? Do Império de Alexandre e do helenismo. Beleza? Tchau, tchau.